Bem-vindo ao programa Vera Toledo. Olha só, com esse calor que vem acontecendo, né? A gente está aí usando bastante ar-condicionado. Muitas vezes a gente não tem os cuidados necessários. Aqui no estúdio, para esclarecer sobre o assunto, a gente recebe o engenheiro mecânico, nosso amigo Osnido Amaral Filho, que é também o segundo vice-presidente do CREA, aqui de Santa Catarina. Bem-vindo ao programa, tudo bem? Então, Vera, é um prazer enorme estar aqui representando o CREA Santa Catarina. Também trago uma saudação do nosso presidente, o engenheiro civil e de segurança do trabalho, Carlos Alberto Kita Xavier. Muito obrigada. Então, eu como conselheiro do CREA Santa Catarina, eu represento a engenharia mecânica. Muito bem. Dentro da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica do CREA Santa Catarina. Certo. E você falou um ponto essencial, agora que a gente está entrando no verão, né, que é o uso do aparelho ar-condicionado, tanto nas residências, nos escritórios, nos prédios, nos hospitais, nos hotéis e também dentro dos automóveis. Né? Não, é o dia inteiro, né? Tem pessoas que inteiro. têm esse inclusive já se torna assim algo tão que mesmo com dias mais fresquinhos ainda gostam e utilizam o ar-condicionado. Então, muitas vezes se torna 24 horas utilizando o aparelho. Quais seriam os pontos principais para a gente ter esse cuidado, esse alerta e poder continuar utilizando com segurança? Então, o aparelho ar-condicionado é o seguinte, normalmente as pessoas compram um aparelho de ar-condicionado, instalam na sua residência ou no seu escritório e deixam ele trabalhando, né? Só ligam e desligam e vão trabalhando com ele. E esquece ele ali. E esquece do aparelho. Tá. Ele é um aparelho excepcional, ele nos traz conforto térmico, reduz a umidade do ar, então a gente se sente muito bem num ambiente com o aparelho de ar-condicionado ligado. Muito bem. Porém, ele é um aparelho que necessita manutenção. Esse é a grande questão. É como o nosso automóvel. Nós temos que ter uma manutenção periódica no nosso automóvel para que ele rode perfeitamente e não nos deixe na mão. O aparelho de ar-condicionado também. E até requer uma manutenção mais intensiva, mais acelerada do que o nosso próprio automóvel. Tá? Por quê? O ar interno de qualquer sala, ele possui poluentes, ele possui partículas em suspensão, poeira, basicamente. Tanto que às vezes você nota em cima da tua cômoda, na tua sala, no teu quarto, passa o dedo lá e você vê uma poeira por cima. Essa poeira está no ar e ela vai ser succionada pelo aparelho de ar-condicionado, ela retém no filtro, tá? E fica ali. Então, esse filtro logo satura com essa sujeira toda. É uma sujeira, é uma poeira que fica no ar. É uma sujeira. Exatamente. E você tem que ter uma periodicidade de fazer uma limpeza nesse filtro. Então, você tem que retirar o filtro do aparelho, fazer uma lavação nesse filtro. Com detergente mesmo, às vezes, com uma escovinha? Com uma escovinha. Você deixa esse filtro embaixo da água, né? Deixa água corrente. Passa uma esponja. Detergente não, então? Não é necessário detergente. Basta uma água corrente, tá? Uma esponja ou uma vassourinha fina, e você consegue retirar toda essa sujeira. Muito bem. Deixa secar e coloca de volta. Deixa secar e coloca de novo. Isso. Essa é a primeira providência. Muito bem. Só que, com o passar do tempo, tá? O interior do aparelho também vai ficando sujo. Ele vai acumulando sujeira numa peça chamada evaporador, onde acontece o frio, se produz o frio do aparelho. Esse ar que vem do ambiente passa pelo filtro, passa por essa peça que é um trocador de calor e ali também deixa resíduos de sujeira. E ali, pelo menos uma vez por ano, nós temos que pegar o nosso aparelho, chamar um pessoal especializado, uma empresa de refrigeração, para fazer uma limpeza completa no aparelho. Isso significa o quê? Fazer uma lavação efetiva, com água, com aquele lava-jato, né, de pressão, para que você retire toda a sujeira que fica acumulada ali nesse aparelho. Muito bem. O que acontece na prática? Na prática? As pessoas não fazem isso. Não. Alguns até tiram o filtro e fazem essa lavação. Exatamente. Alguns. E assim, uma vez por ano, e olha lá, né? E olha lá. Só que assim, a maioria das pessoas, pelo que a gente tem visto no campo, tá, vão deixando esse aparelho sistematicamente com aquela sujeira acumulando, sem perceber, porque a gente não vê aquilo. Porque tem um frontal na frente, tem um painel nesse aparelho, que não nos deixa ver o interior dele. E vai ficando. Passa 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos.
Gente, 20 anos, até Vera. asa de mosquito tem ali, de pernilongo, tem muita coisa, gente. Isso vai entrando, né? E chega um momento que satura completamente de sujeira e essa sujeira o filtro não consegue mais reter, ela volta para o ambiente. E aí o que acontece? Você acaba respirando aquela sujeira que está ali, né? E até, por falta de manutenção, no aparelho tem uma bandeja de coleta de água interna, tá? Porque o ar condensa, retira a umidade, condensa essa água numa bandeja. Essa bandeja não sendo limpa, ela começa a proliferar fungos, bactérias, vírus. Na água que fica ali, que sempre, fica ali, claro. fica úmido e fica. Claro. E esse ar é arrastado para dentro da sala de volta. Gente, então, está fechada, com a porta fechada, com as janelas fechadas. Tudo fechado, Ai, exatamente. ai, ai. Aí acontece o quê? Você recebe essa carga viral, essa sujeira toda de volta e você respira isso. Agora tem um outro aspecto que eu queria destacar, Fique à Vera, vontade, Osni. que é o seguinte: existe uma lei federal que determina um plano de manutenção para os sistemas de ar-condicionado. Esse processo, na nossa área de engenharia, chama-se PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Tá. Veja, uma lei federal que determina que os aparelhos de ar-condicionado precisam ter manutenção. Essa lei, ela chama uma resolução da Anvisa e que chama a norma ABNT também. Então, veja, todo esse processo de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado são regidos por resoluções e normas técnicas da ABNT. Tudo padronizado, né? Tudo de forma adequada para nos garantir saúde. Ok. Então, a gente está falando de sistemas menores, por exemplo, residência, teu escritório, né? Agora, vamos pegar um shopping center, por exemplo, que tem uma estação central de ar-condicionado, que é uma máquina grande, ou uma ou mais máquinas, onde existem dutos instalados, né, ao longo do shopping, e esse duto faz a distribuição desse ar refrigerado para todo o ambiente do shopping. Ali são centenas de metros de dutos, que são estruturas, né, que percorrem todos os cômodos desse shopping center, por exemplo, que também precisa de manutenção. Então, essa lei, depois as normas, as resoluções, determinam os períodos em que esses dutos precisam ser limpos. Né? Também por pessoal especializado que faça toda essa limpeza. Gente, eu amei essa entrevista de hoje, um super alerta para a gente, não só nos estabelecimentos de grande porte, que concentram uma participação de muitas pessoas, como também na nossa casa, como é feito nos carros. Muitas vezes a gente tem que trocar o filtro, tem que passar por essa limpeza. Perfeito. Agora, importantíssimo esse destaque, lembrando que através do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, com a participação hoje do profissional Osni do Amaral Filho, que é o segundo vice-presidente do CREA do nosso estado. A gente fica feliz com a sua participação, foi um alerta muito importante para todos nós. Colocar na prática depende agora de cada um. E aproveito para destacar que esses dias eu estava numa loja e um eletricista foi mexer no ar-condicionado e falou: minha moça, você não incendiou tua loja por pouco, porque estava cheio de fio colado em vez de um fio inteiro. Exato. E disse que a fiação elétrica do ar-condicionado ela é seríssima, tá, gente? Não faz de qualquer jeito, não. Por favor, estamos falando aqui de saúde e qualidade de vida. E vida, né? Para manter vivinho aí, podendo trabalhar. Perfeito. Obrigada. Essa questão da instalação é fundamental. Fundamental. Porque se eu não tiver a bitola correta dos fios elétricos que chegam no aparelho, vai aquecer e vai causar um incêndio. Pois então, são várias questões ligadas a esse lindinho equipamento tão quietinho, tão interessante, que deixa tudo tão fresquinho, mas que precisa de alerta e de atenção. E a gente agradece a participação dos NIR. Ok, Vera, Obrigada, muito obrigado então. Até uma próxima.